E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né? A, a partir desse vídeo, a gente inicia os conteúdos que são referentes ao segundo bimestre e, de acordo com a nossa readequação em relação ao plano de ensino, nós vamos iniciar, né, toda a parte da chamada Geografia Física do Brasil. Então, para quem não lembra, né, do ano passado, que a geografia, né, dentro da sua divisão, é considerada geografia física e humana, né, dividida em geografia física e humana, dois grandes ramos, né, e dentro desses dois, outras grandes subdivisões, categorias. A geografia física ela se encarrega, né, de estudar os aspectos naturais, físicos naturais, e como a geografia é uma ciência que expressa, né, a interação entre sociedade e natureza, nós vamos entender o meio físico, os aspectos físicos, como uma forma também de entender o que acontece na economia, na sociedade, na cultura, enfim, no meio ambiente em geral, tá? Fazer essa correlação. Estudar a geografia de maneira separada é algo inútil, né? Geografia é uma ciência onde você tem que correlacionar tanto os elementos naturais quanto os elementos humanos e sociais. Então, por exemplo, por que o Brasil é um grande exportador de minério de ferro? Tá? Então, desde o período colonial, como nós estudamos no primeiro bimestre, havia um processo de exploração mineral, onde hoje é o estado de Minas Gerais, principalmente, extração de ouro, outros metais, outras pedras preciosas, e isso era fruto, né, de uma grande riqueza de Portugal na época, fruto também de disputas, discórdias, né? Então, isso é um ponto a se analisar. Né? Por que no Brasil a exploração mineral acontece desde o século XVII? Né? Porque nós temos uma estrutura geológica que favoreceu, ao longo dos bilhões de anos de formação do planeta Terra, a criação de jazidas minerais. Né? Então, até hoje, o Brasil é um grande exportador de minério bruto, principalmente minério de ferro, e a região de Minas Gerais é uma grande região extratora até os dias de hoje. Né? Então, qualquer relação meio ambiente, a estrutura geológica, impactos ambientais e economia. Né? Então, veja como a geografia consegue interligar tudo isso. Eu tenho uma estrutura geológica que favorece a formação de determinados tipos de minerais, que são explorados historicamente, né, no caso aqui do ciclo da mineração, e isso, historicamente, causará impactos ao meio ambiente, é só a gente lembrar de Brumadinho e Mariana, recentemente, dois grandes acidentes, né, criados pela vontade humana, o interesse humano incessante, né, de exploração mineral, e como que isso interfere na economia. Né? Qual é a contribuição da exploração mineral para o PIB do Brasil, por exemplo? PIB que nós estudamos também no bimestre passado. Qual é a contribuição da economia? Quais mercados que compram o minério de ferro extraído aqui no Brasil? Onde mais tem isso? Que impactos econômicos, sociais e ambientais isso causa? Então, é uma correlação, um jogo de correlação entre os conteúdos. Por isso, nós precisamos conhecer todos e fazer as correlações. Tá? O aluno da geografia, inicialmente, mas isso é muito no primeiro ano, tem dificuldade em fazer essa correlação, né? Em interligar os conteúdos para ter um resultado final. Né? Como que eu vou falar sobre economia se eu não entender de meio ambiente, estrutura geológica, né? No caso dos recursos minerais? Vai faltar uma perna, né? Vai ser um argumento manco. Então, nesse módulo, vamos chamar assim, nós vamos estudar a estrutura geológica brasileira, as formas de relevo, a extração mineral, a economia, impactos ambientais e os biomas brasileiros. Essa será o mote aí das nossas próximas aulas, beleza? Vamos lá, seguindo.